Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo Noronha, CEO do Bradesco. Estou aqui para apresentar os resultados, mais uma vez, do fechamento do TRI passado, nesse caso, o terceiro trimestre. Eu estou diretamente aqui da Cidade de Deus. Acho que passa um pouquinho das 10h30, 10h31. É um prazer estar com você novamente. Obrigado, pela atenção de nos acompanhar. Então, a gente vai falar do nosso balanço do terceiro TRI. Depois eu vou sentar com os colegas aqui para a gente responder algumas perguntas dos nossos colegas do Sell-Side. Então, eu começo mostrando o nosso resultado do terceiro TRI, que vocês já receberam hoje pela manhã, a gente atingiu um lucro líquido recorrente de 5 bilhões e 200, com um crescimento de quase 11% contra o segundo trimestre de 2024. Lembrando que no TRI passado a gente também teve um crescimento de mais de 12%, TRI contra TRI. Então, a gente vem entregando aquilo que a gente se comprometeu a fazer. A gente não promete e a gente entrega. Então, a gente está crescendo step by step, com consistência. E aqui eu trago aqui uma foto daquilo que a gente vai apresentar aqui para vocês durante essa apresentação de hoje. É que a nossa rentabilidade cresce com solidez e segurança. Nossa margem líquida, depois eu comento um pouco disso, que combina com isso aqui. A margem líquida evolui, impulsionada pela margem de clientes e a redução naturalmente da PDD. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Ganho de produtividade, com receitas em alta. Risco de crédito absolutamente controlado, E a gente fez um bom ajuste no nosso footprint, vocês já puderam ver. Carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos, se conecta com tudo isso que eu estou falando aqui, Índice de inadimplência em queda. Despesas operacionais evoluindo em linha. A gente vai comentar um pouco mais. O nosso grupo segurador entregando uma ROI super relevante, quase 24%, e crescendo em praticamente todas as linhas. E a gente também comenta sobre o aumento da participação na Cielo, fruto da OPA, que nós fizemos, e tivemos o closing agora no mês de setembro, tá, pessoal? Então, eu sigo adiante aqui, primeiro trazendo esse quadro das receitas totais do TRI. A gente atingiu 30 bilhões e 600, um crescimento. Eu estou observando sempre TRI contra TRI, muito mais do que o year over year, 3,7%. A gente dividiu algumas linhas, aqui a gente queria trazer um pouco mais aberto, inclusive, a receita de prestação de serviço, para não ficar poluído, A gente trouxe esses três blocos, A margem financeira total com um crescimento de 2,7% no TRI, receita de prestação de serviço 2,8%, e, como eu falei, o grupo segurador vindo forte com 8,7%, e a gente tem essa performance aqui de crescimento TRI contra TRI da ordem de 3,7% no total de receitas aqui do nosso grupo, Nossa carteira de crédito atingiu quase 944 bilhões, novamente um crescimento de 3,5% TRI contra TRI, A gente traz alguns dados aqui de produção média, liberação pelos canais digitais, mas eu acho que é mais importante para vocês mostrar aqui o conjunto da obra, que a gente está crescendo em todos os segmentos de clientes, Quando a gente olha aqui, 7,6% no combinado, mas na pessoa física estamos crescendo 10%. Grandes empresas obedecem naturalmente à sua natural tendência, mesmo assim com crescimento positivo novamente de 0,7%. E micro, pequena e média empresa, a gente está falando de um crescimento de quase 17%, E eu vou comentar um pouco mais adiante sobre isso aqui, nesse slide que a gente trata das carteiras de crédito. Primeira conclusão, quando a gente olha para esse slide aqui, pessoal, é que a gente mostra uma atração grande no banco, A gente cresce em praticamente 100% das modalidades de crédito em todos os segmentos de clientes, nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas de grande porte, de pequeno porte. Mas vamos dar uma olhada no conjunto, porque eles trazem muita informação para a gente, tá? Primeiro, do lado da pessoa física, com um crescimento TRI contra TRI de 3,9%. Vamos olhar primeiro mix. Consignado, acho que o Banco Central divulgou a sua estatística de setembro. A gente cresceu um pouco mais do que o mercado, mas notem o seguinte, a gente cresceu um pouco mais, 0,25% mais do que o mercado. Então a gente cresce em linha com o mercado, talvez um pouquinho mais tracionado, mas vamos ver onde é que a gente está crescendo. Crédito consignado, acho que cresceu 1,9%, nós crescemos 2%. A gente tem uma carteira importante. Essa é uma carteira colateralizada.
Isso vale para veículos também com crescimento de 4%. Aqui a gente tem a oportunidade de crescer mais, esse mercado está bem tracionado. Crédito imobiliário, né, que traz a principalidade dos clientes, uma relação de longo prazo crescendo 3,3%, eu não vou nem falar em year-over-year. Isso vale para o crédito rural, para a pessoa física também, né, que tem muita colateralização aqui, com 16,5%. Então, quando a gente olha para o mix, a gente está falando de que está crescendo no crédito à pessoa física, mas em linhas e modalidades muito seguras, com garantias, tá certo? No caso do cartão de crédito, observem que o nosso crescimento TRI contra TRI foi de 2,2%. Porém, quando a gente abre o portfólio e olha para a alta renda, o nosso crescimento é de 4,5%. Então, vocês podem observar no quadro que a gente trata de margem financeira, que no caso do cartão de crédito, ele perde participação na nossa margem. Por quê? O cliente de menor renda é o cliente mais propenso a rotativar e a parcelar as suas compras com juros, né? O cliente de mais alta renda, ele é um transactor. Ele faz o parcelamento sem juros, mas ele paga a fatura integralmente todos os meses. Então a gente ganha em cima do intercâmbio, em cima de FII e não em cima de margem de intermediação aqui, tá certo? E aí quando eu olho para o crédito pessoal, um crescimento de 5,9% TRI contra TRI, parece, quando a gente coloca nessa linha, né, é uma linha contábil, que é o crescimento naquele crédito pessoal, né, com margens altíssimas. E eu queria dizer para você o seguinte, a gente está fazendo o nosso dever de casa para ter uma boa qualidade de ativos e o que a gente está originando aqui é o seguinte, metade do crédito pessoal que a gente vem produzindo é com garantias. Segundo, a outra metade disso aqui, ela está em cima do alta renda, e não do grupo de menor renda. E só uma partezinha pequena é que a gente trabalha com o grupo de menor renda, né, que tem uma margem um pouco maior e, naturalmente, ela chama um pouco mais de provisão. Mas ela, junto do conjunto, não vai mudar a nossa curva de perda e de inadimplência. O que é que significa isso? Significa que a gente está trabalhando com spreads menores. Então, por exemplo, quando eu olho para o consignado de INSS, o spread que a gente trabalha hoje, ele é 30% menor do que o spread que a gente trabalhava antes do tabelamento de preços do INSS. Por isso que os canais externos estão com dificuldade de viabilizar, né, novas operações de INSS. Aqui, praticamente 100% de tudo que a gente originou está dentro dos nossos canais. Tá certo, pessoal? Então, veja, a gente traz uma carteira muito mais segura, que chama muito menos provisão e, naturalmente, que apresenta uma margem bruta com crescimento comedido, né? Porque a gente trabalha com uma qualidade superior. Do lado da pessoa jurídica, né? Com esse crescimento de 3,2 TRI contra TRI também, né? Quando a gente fala aqui de micro, pequena e média empresa, a gente está falando de um crescimento de 5%, mas notem que o nosso crescimento maior está no middle market, com empresas com faturamento acima de 50 milhões ano. Ela tem um crescimento maior. Mas nos outros segmentos, que também estão na nossa área de varejo, na nossa rede, aquele novo segmento da SMI que a gente chama entre 3 e 50 milhões de anos, também temos crescimento, crescemos em todos, mas mais ainda no caso do middle market. Agora observem também portfólio. Imobiliário crescendo 5,5%, com a garantia que ele tem. No comércio exterior, a gente está bem tracionado aqui no Trade Finance, com grandes empresas e com middle market, né? Que traz um risco de crédito também muito bom. E a mesma coisa vale para CDC e leasing, com crescimento de 2,3%. Aí, quando a gente abre o capital de giro, vocês vão observar, né, na demonstração completa que a gente tem capital de giro, tem TVM ali com debêntures, né? Então, se a gente deixar de lado as grandes empresas e tratar do middle e também do small business, né, com esses dois segmentos, até 3 milhões e de 3 a 50 milhões, o que é que a gente vai encontrar aqui para vocês saberem? Número 1, tem segmento aqui que toda a produção nossa, 80% dela é com garantia. Ou garantia real, ou garantia de recebíveis de boa qualidade, ou a gente trabalha com os programas governamentais como o Procred, Pronamp e o FGI. Dependendo deles, a gente vai até 4 milhões e 800 de faturamento ano
e, no caso do FGI, com empresas de até 300 milhões de reais. Então, a gente está com um crescimento muito bom aqui. E qual é a decisão, e foi a decisão no começo, né? Com todos esses modelos, o que norteia a nossa tomada de decisão em relação a apetite a risco, né? Em relação a crescimento, se chama RAR, o retorno ajustado ao risco. E, por exemplo, a gente fez muita simulação de crescimento de capital de giro ali no small business e a gente viu o seguinte, mesmo com uma taxa bem maior, a gente tinha um RAR muito superior, eu vou falar aqui de RAR de 60%, quando a gente opera com o Pronamp e com o FGI, tá certo? É isso que norteia a gente. Então, a margem financeira bruta é menor, mas o nível de custo de crédito e provisão, ele é muito menor. E isso dá estabilidade, né? Com esse mix de carteira, o que dá segurança para a gente, inclusive olhando para um cenário prospectivo aqui em relação a tudo que a gente está fazendo, tá? Margens menores. Então, por exemplo, quando você toma ou você faz um crédito, um capital de giro no FGI ou no Pronamp, a margem aqui é 5%, 5,5%. Tem uma ou outra linha que tem uma margem um pouquinho maior, mas é margem que é muito mais voltada para o middle alto e para grandes empresas do que efetivamente para o small business. Mas, em compensação, perda é quase nula aqui dentro. Tá certo, pessoal? Com bons modelos e com muita atração é o que a gente vem fazendo. E posso dizer para vocês, o Bradesco é um dos líderes em liberação dessas linhas no mercado brasileiro, tá? Trazendo ainda aquela informação de safra, base 100 na média de 2019, que era isso aqui, né? O nível de produção. Eu estou falando aqui de pessoa física massificado. E como é que nós estamos aqui, ó? Continuamos com um equilíbrio muito bom nas safras, é o over 30 MOB 4, crescimento da produção, né, seguidamente, mas olha, em cima daquelas modalidades que eu comentei anteriormente, né? A produção foi muito boa aqui no terceiro tri, mas sempre olhando o mix e o rating dos clientes. Eu lembro que no trimestre passado eu comentei também, no caso da pessoa física, em 2019 a gente trazia 50% a 51% pessoas físicas com rating entre AA e B. A gente está trazendo entre 74% e 75%, além de ter esse mix com essas modalidades. Por isso a inadimplência cai e a gente certamente chama menos provisão para essas safras aqui. É isso que a gente já está vendo no nosso custo de crédito aqui. Agora, olhando a pessoa jurídica massificada, eu estou olhando para o small business também, mesma base 100 na média de 2019. Vejam que a gente vem com safras muito boas, né? Até perguntaram no outro tri, né? O crescimento aqui, né? Muito abaixo do 100, mas note nessas barras que o nível de produção, ele não é tão alavancado quanto na pessoa física, né? A gente tem diferenças substanciais no mercado. A pessoa física está crescendo renda real acima de 6%. Nível de desemprego no Brasil está 6,7%. Mas as empresas têm outro significado e a gente quer operar com segurança o nosso mix de portfólio, também derrubando ali a inadimplência e também chamando menos provisão. Então, aquilo que eu comentei com vocês, a nossa margem financeira está aqui, mas, por exemplo, dê uma olhada aqui no cartão de crédito, né? Ele representava, em períodos passados, um ano atrás, 8%, caiu para 7,5%. Por isso que eu estou falando, a gente está muito mais em cima do Transactor, tem um risco melhor do que efetivamente em cima de outros. Margem com o mercado em linha, né? Caminhando para aquilo que a gente já vem falando com nossa equipe de RI, com vocês. E o foco da gente está aqui, ó, na nossa margem financeira líquida, mas ela é baseada em RAR, em retorno ajustado ao risco. Ela cresce 6,8%, a gente cresce com consistência. E o que a gente tem de olhar aqui, uma preocupação muito menor para mim, é uma ANIM de 9 e uma ANIM de 8. Ela depende do mix. O importante é o seguinte, é a gente saber quanto a gente entrega de custo de provisão para você fazer as boas combinações, tá certo? Então, 8 ou 9 não tem problema, mas quanto vai custar para a gente entregar crescimentos perenes e constantes na margem financeira líquida. É isso aqui que a gente olha o RAR e a tomada de decisão. Então, eu posso dizer para vocês, por exemplo, no consignado, né, o nível do RAR é bom, é alto, a gente está tracionado, mas, por exemplo, no caso do INSS, o spread é 30% menor em relação ao que a gente origina agora, frente àquilo que era originado antes do tabelamento de preço, né? Mas o fato é, o RAR também no capital de giro, repetindo, ele é um RAR alto, tem RAR de 60% aqui
naqueles programas que a gente tem garantias. E aí eu entro nos indicadores de crédito, todas as linhas de inadimplência caindo. Obviamente, você vai chegando num ponto que ela cai numa velocidade menor, mas vai continuar caindo. Nossos níveis de cobertura absolutamente estáveis. O NPL Creation também, né? Então, está aqui para vocês observarem. Nossa despesa com PDD expandida, obviamente, cai, né? E a minha expectativa é chamar menos PDD em relação a essas safras novas. E por quê? Melhorar da qualidade das safras, como eu comentei, o mix da carteira, né, que é uma combinação disso aqui, e naturalmente o ganho de eficiência que a gente teve, não só fazendo modelagem, nas políticas, na gestão de portfólio e também no collection com nossa equipe lá da Business Unit de crédito, né? Olhando agora a receita de prestação de serviço, eu vou comentar sobre a Cielo. Nesse box aqui, a gente tem a normalização dessa consolidação. A gente fez o closing da OPA da Cielo em setembro, então o nosso crescimento de receita de prestação de serviço, desconsiderando esse aumento, 2,8%, e no período 9 meses contra 9 meses, 4,3%, que vai para o guidance, né? Mas eu queria salientar o seguinte, a Cielo, nesse caso, não trouxe nenhum ganho trimestral para a gente. Aliás, a gente teve uma consolidação negativa, tá? O resultado teria sido um pouquinho maior, né, se a gente não tivesse feito a consolidação negativa da Cielo aqui. Tá certo, pessoal? E aí, eu já falo diretamente de rendas de cartão, né? Porque isso aqui bate aqui, nessa consolidação. E aí eu chamo a atenção para vocês que o crescimento, desconsiderando a Cielo, seria 0,3% TRI contra TRI, porém, aqui tem uma comparação anual importante, quando a gente olha a alta renda, né? 15% contra 1,5% year over year. Eu falei do Transactor, é isso, né? Que movimenta muito mais a gente. Mas observem aqui, né, que a gente tem crescimento em praticamente todas as linhas de receita, qualquer período que você olhe. Agora chama atenção para a nossa asset, né, o aumento do nosso AUM de 55 bilhões nesse TRI, na Abram. A gente caminha com a Abram, somando com o Tivio, para um AUM total próximo de R$1 trilhão. E, obviamente, isso se reflete no crescimento da receita de serviço, né, de 11%. Ela foi bem premiada, né, recentemente, tá certo, com prêmios importantes do setor. Tá? Seguindo adiante aqui, nas despesas operacionais, mesma consideração sobre a Cielo. Quando a gente normaliza essa consolidação, a gente está falando de 2% de crescimento TRI contra TRI, e no período que vai para o guidance, 8,4%, mas eu queria chamar a atenção para esse box aqui, em vermelho, que a gente tem, né? Se a gente pegar despesa de pessoal e despesa administrativa, o nosso crescimento aqui na organização é de 0,6% TRI contra TRI, e um crescimento nos 9 meses de 4,6%, ou seja, estão absolutamente controladas, né? Onde a gente tem um movimento que puxa um pouco mais esse indicador para cima, está ali em outras despesas.